Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar mais um encontro. Hoje, então, para estudar a obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Nós vamos estudar o vocabulário espírita ou prosseguir nesse estudo. Pedindo a você que passa por aqui, se quiser e puder, curta, comente, compartilhe os vídeos nas suas redes. Não deixe de se inscrever no canal. Se puder, contribua através da chave Pix que está aí na sua tela, ou se torne membro. Vocês são todos e todas bem-vindos para consumir todos esses nossos vídeos por aqui. Você não precisa fazer mais do que ser inscrito no canal. Então, por favor, nos ajude, ao menos se inscreva nesse espaço que precisa desta contribuição sua, da inscrição, para que a gente possa propagar mais e melhor esse conteúdo da doutrina espírita. E não é sem tempo que já viemos trabalhando aqui, melhor dizendo, essa questão do entendei-vos quanto à palavra. Então, para a gente conversar sobre isso, tem aqui ao meu lado ele, Lauro Rodrigues, que está aqui para a gente aprofundar no conhecimento dessas palavras. Quanta coisa acontece, né, Laurinho, a respeito da falta de entendimento do devido significado, ou talvez até quando acontece essa questão de se viciar em um significado que ele não deveria ser usado com a abrangência que quando o vício nos proporciona esse tipo de atitude. Bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Esse vídeo é gravado, Lauro Rodrigues, e a todos e todas. Olá, Beto. Espero que você esteja bem e você que está nos assistindo, participando desse estudo conosco também esteja tudo bem. E é interessante, né, Beto, que quantas disputas, quantas guerras não ocorreram pelo simples fato de não se entenderem quanto a uma palavra. E é isso que a gente vai ver aqui agora, no sentido de que a dificuldade que dá para se libertar de uma ideia, porque essa ideia está impregnada, e se ela está impregnada é porque, é claro, a gente, para se relacionar com algo, nós temos que dar nomes. Então, por exemplo, a bola de futebol. Então, para que eu me relacione com essa imagem, eu tenho que dar um nome a ela. E isso fica impregnado, o entendimento disso, né? Aí, quando aparece um outro sentido para essa ideia que eu dei de bola de futebol, eu não consigo ir naquele sentido, porque eu já estou mergulhado numa ideia fixa, né? E o importante é a gente meditar sobre isso. E, Beto, eu quero ser rapidão aqui. Pedir a você, pessoal, que pegue, por exemplo, o link desse vídeo, copie ele, envie para um contato seu e peça esse contato seu para fazer o mesmo. Se cada um de nós passar para frente e assim sucessivamente, a gente consegue divulgar muito mais os nossos estudos, que o objetivo é tentar levar o conhecimento para que a gente possa melhor meditar sobre a doutrina espírita. E sempre digo que julgamos, pelo menos eu, da minha parte, julgo que os nossos estudos têm um peso, têm um valor, que eu acho que vale a pena dar mais atenção a isso, pessoal. Beto, te devolvo. É isso aí, Laurim. E a gente recordando, né, o último encontro nosso, quando a gente falava da expressão erraticidade. Entre outras coisas, o que nós nos apropriamos naquele momento, né? Que no português, para a gente, a erraticidade não é o que se convencionou. E isso é até hilário, mas é verdade, né? Dizer o seguinte, não, é porque os espíritos, segundo a teoria do causa e efeito, do castigo e da recompensa, eles erraram demais. Portanto, são espíritos que, por ter praticado muitos erros, eles são errantes. Aí eles têm que superar, através das reencarnações, vão misturando as doutrinas, para não mais continuar em erro. Ou seja, eles não vão ser errantes mais, vai ser espírito puro. Então, não é disso que se trata. O português, como a gente explicou, né, ele para a gente, ele também traz um sentido muito diferente disso, né? No português, é o mesmo que o que significa erratibilidade, um caráter de algo errático que é
o antônimo do sedentário e do fixo. Então, na verdade, o espírito errante é um espírito que não está fixo no mundo espiritual, que ele não está sedentário no mundo espiritual, que ele está, de fato, em movimento. Ele está em movimento. Então, o errante, aí a gente vai lembrar dos livros antigos, que é aquele que, como o vento, né, que é o sinônimo aí de uma palavra que foi usada para traduzir o espírito, né, ruach, que seria como se fosse o vento. Ele sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Que é a pergunta filosófica do ser humano, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde a gente vai. Então, quando a gente entende isso, Laura, a coisa fica mais clara, você acredita? A gente entende melhor o texto, a gente briga menos, a gente tenta impor menos, e a gente descobre que estava em erro e fica indulgente com o erro alheio também. E o propósito aqui não é que a gente critique você que não conhece o significado das palavras. Ao contrário, nós também tínhamos ou temos, né, Laura, a dificuldade, e é por isso que a gente entendeu relevante fazer o estudo do vocabulário espírita. Eu falei demais, vamos passar aqui para o nosso compartilhamento a palavra de hoje, uma das, né, Laurinha? Uma das palavras que a gente vai verificar aqui hoje é esfera, palavra pela qual certos espíritos designam os diferentes graus da escala espírita. Eles dizem que se chegou à quinta ou à sexta esfera, como outros dizem, do quinto ou sexto céu. Pela maneira como se exprimem, poder-se-ia supor que a Terra é um ponto central, cercado de esferas concêntricas, nas quais se realizam sucessivamente os diferentes graus de perfeição. Alguns falam ainda da esfera do fogo, da esfera das estrelas, etc. Como as mais simples noções astronômicas bastam para mostrar o absurdo de semelhantes teorias, ela não pode provir, senão, de uma falsa interpretação dos termos, ou de espíritos ainda muito atrasados, imbuídos dos sistemas de Ptolomeu e Tycho Brahe, que Ptolomeu, ou Cláudio Ptolomeu, foi um astrônomo grego nascido no Egito, no século XI da nossa era, o autor de uma célebre composição matemática e de uma geografia que teve autoridade durante a Idade Média. O seu sistema, que fazia da Terra um corpo fixo no centro do universo, foi arruinado pelo Copérnico, o sistema de Copérnico. Já o Tycho Brahe, astrônomo dinamarquês, criador de um sistema astronômico diferente dos de Ptolomeu e de Copérnico, e levou muito a sério a astrologia, o que terminou por comprovar seu trabalho. Foi mestre de Kepler, que viveu entre os anos 1546 a 1601, e essas notas da minha obra aqui são da editora Edicel, na obra Iniciação Espírita, que traz os 3 opúsculos que a gente está estudando aqui na live das 12, que vai ao ar todas as terças-feiras, e é um vídeo, como a gente mencionou no ingresso aqui do vídeo, gravado. Prosseguindo, voltando ao texto, se um ser humano que julgais sábio sustenta uma teoria evidentemente absurda, duvidais o seu saber. O mesmo deve ocorrer em relação aos espíritos. É pela experiência que aprendemos a conhecê-los. Outro ponto. Essas expressões são viciosas, mesmo tomadas em sentido figurado, porque podem induzir em erro sobre o sentido verdadeiro pelo qual se deve entender a progressão dos espíritos. Laurinho, eu depreendi aqui agora que a esfera se refere, de fato, aos globos.
mas que foi usado erroneamente para traduzir grau de espíritos. Se embolou com uma teoria que colocava a Terra como centro do universo. Depois, o Kardec vai dizer que é preciso ir mais a fundo para se compreender uma expressão dessa natureza. Então, eu já te pediria para, no seu comentário, o que você pode trazer que está na sua esfera de conhecimento para todos nós podermos apropriar e abeberar do nosso encontro de hoje, quanto a essa expressão viciosa por alguns, ou viciada por alguns, usada para uma série de teorias que, de fato, não se constituíram em verdade. Como ele disse, teorias que foram apresentadas por sábios, dos quais devemos duvidar de sua sabedoria, Lauro Rodrigues. E que precisa muito cuidado. Kardec usa a expressão, dá o nome lá a partir do item, outra questão 100, de O Livro dos Espíritos, escala espírita. Porque escala dá uma ideia muito mais clara daquilo que realmente a doutrina espírita apresenta. A escala mostra, né, um desenvolvimento, um progresso. Então, nós vamos escalonando no progresso à medida que acontece o conhecimento e a mudança moral em nós. Como foi trazida a ideia de que muitos davam, né, alguns espíritos então criaram uma teoria dizendo assim, não, esfera é como se fosse a quinta esfera, sexta esfera, quarta esfera, dá aquela ideia do quinto, sexto, sétimo céu, né, que era defendido por alguns até religiosos, que foram criando sistemas estranhos. Então, isso tudo vai se confundindo. Então, quando nós ouvimos um espírito trazer uma teoria como essa, que foi, né, dada aqui, é a quinta esfera, muito, muito provavelmente é um espírito ligado às questões teológicas, dogmáticas, que desenvolveu um sistema estranho, né? E que, como o Kardec diz ali, olha, se a teoria ela demonstra ser absurda, é porque provém de uma pessoa que se diz sábio, mas de fato não é, ou de um espírito ainda muito atrasado. Então, usar a palavra, os espíritos estão numa esfera no mundo espiritual, segundo Kardec, é errado, porque isso dá uma ideia de uma localização, isso dá uma ideia de uma separação. Então, tem o espírito que está numa esfera mais elevada, a outra, então quer dizer que estão separados. E o Livro dos Espíritos já nos ensina que isso não. Nós estamos juntos e misturados, porém, né, separados por valores, por semelhança, por afinidades, valores morais, né, bem claro aqui. Então, Beto, nós temos expressões que se tornaram viciosas, e eu não quero citá-las aqui, aí o Beto fica à vontade, porque nós vamos, né, sempre bater nessa tecla. São expressões que deram entendimento equivocado a muitos princípios, fundamentos da doutrina espírita, e que merece agora todo cuidado para que a gente consiga tirar isso de nós. Beto. Nesse sentido, Laurinho, então, veja, esfera ou escala? Não é? Então, esfera ou escala? O Espiritismo usa, e eu coloquei na tela para a gente, escala. Escala, Lauro, você tem a escala matemática, a representação de tamanho. Escala também é uma expressão que ela não é usual, porque você poderia dizer assim, mas por que não aconteceu o mesmo com a expressão escala em relação ao vício das palavras? Porque essa aqui demanda conhecimento científico para você aplicá-la. Então, você pega o mapa do Brasil, ele possui uma escala, que é uma representação de tamanho. Quando você pega um bonequinho para mostrar, esse aqui é uma pessoa, esse aqui é um carro, esse aqui é um caminhão, você está usando a mesma ideia da escala para reduzir o tamanho. Então, escala, você aumenta o tamanho, diminui o tamanho e apresenta uma imagem do real. Então, toda coisa tem um tamanho. Mas como é que eu vou representar o tamanho real dessa coisa? Então, eu posso aumentar a sua escala para as pessoas verem ou diminuir sua escala.
para as pessoas utilizarem ali de uma maneira a demonstrar uma ideia. Tá? Então, por exemplo, aquelas pessoas que iriam guerrear nações contra outras há tempos idos, não tão idos assim, porque ainda continuamos sem um século sequer sem guerras, né? A gente não conseguiu esse feito de passar 100 anos sem guerra. A história humana comprova. E usava, então, a escala do tamanho das armas, das pessoas, os bonequinhos, para mostrar como é que seria a estratégia. Agora, olha qual é o significado de escala para o espiritismo, e esse sim é o correto, mas dentro das várias significações. É uma série de graus ou de níveis que são dispostos, colocados, né, sequenciados, segundo a importância de cada um, numa ordem que pode ser ascendente ou descendente. Ou seja, no espiritismo tanto faz, você pode pegar a escala espírita e abordá-la do espírito puro até o espírito mais inferior no sentido de sua perfectibilidade, ou você pode partir dele para chegar no espírito puro. Tanto faz como é que você vai usar esse conhecimento. O importante é que você estará diante de uma hierarquia. E aí, Laurinho, olha o que me chamou a atenção. Será que, baseado na compreensão de escala espírita para o espiritismo, e hierarquia também não estaria nesse sentido? Então, quando nós falamos da hierarquia dos espíritos, que tem os superiores, os inferiores, tem aqueles que já estão se ocupando da tradução do pensamento divino para cumprir missões, para replicar a sua boa mensagem, para trazer os seus ensinamentos, para explicar como é que nós podemos nos conformar às leis divinas, trazer a ideia do amor de Deus e tal. Será que nós não estamos diante dessa hierarquia aqui, da escala, e não daquela hierarquia de patente, de quem manda e etc.? É algo que a gente tem discutido aqui, e eu me recordo de você ter eu brinco muito, né? A paura com essa questão da questão do governador. Ó, chegou lá, alguém bateu continência, mandou para essa atividade, você vai fazer, e você aquilo, e você se esconda aí, abaixa a cabeça, né? Mata, que é o próprio da superioridade hierárquica das patentes, né? Que a gente tem muito essa questão militar, né? Ou do próprio poder hierarquizado no sentido de verticalizar a partir da linha de comando principal até as mais inferiores, né? E será que no espiritismo essa série de seres que está dentro de uma lei que apresenta unidade e ao mesmo tempo variedade, será que seria essa ideia de hierarquia? Eu fiquei a pensar, e sei que a gente saiu um pouquinho fora aqui, mas seria bom também você aí trazer luz para essa questão que eu proponho aqui. Saiu não, viu, Beto? Saiu não, porque está muito dentro disso que nós estamos falando. O Kardec vai fazer menção a essa palavra viciosa, que é a esfera. Mas, por exemplo, governador é uma palavra que tem um entendimento claro. Se qualquer pessoa que você perguntar, para você, o que é um governador? Primeira coisa, aquele que manda. Aquele que tudo tem que passar pelas mãos dele num estado para que ele aprove ou desaprove. É a voz máxima. Então, quer dizer, veja, a gente tem um entendimento mais ou menos assim. Agora, a hierarquia do mundo espiritual é isso que você disse. E como é que nós vamos identificar essa hierarquia? Na escala espírita. Então, você citou espírito superior. Segunda ordem, espíritos bons, 12ª classe. A segunda classe, me perdoe, segunda classe. Então, veja, na hierarquia dos espíritos, se você ler lá, você vai ver que eles esses espíritos, despojaram de uma série de questões materiais, de ignorância, adquiriram conhecimento e se desmaterializaram mais. Mas, veja bem, se comparado a espíritos puros, estes são inferiores. Então, é nesse sentido que a gente entende a escala espírita. A questão da hierarquia. Então, o governador do orbe. Olha, se você está entendendo o governador por ser um espírito com um conhecimento
científico e moral mais adiantado do que os demais, tranquilo. E ele, por ter esse conhecimento e essa moral, ele se identifica com o pensamento de Deus, conhece essas leis de forma clara, vai transmitindo essas leis para aqueles que estão aptos a receber, e assim sucessivamente, como a gente tem batido nessa tecla. Naquela escala, o Beto falou escala assim, ó, do espírito puro, da primeira ordem à terceira ordem. Então é isso. Pega, capta o pensamento de Deus e transmite para as escalas, para as ordens abaixo. Se entender isso aí, estamos tranquilo quanto a palavra governador, mas ela dá uma ideia estranha. Por isso eu tenho uma certa resistência quanto a essa palavra. Beto. E aí, uma vez mais, a gente fala, né? É preciso se entender quantas palavras, porque governador, por mais que esse é o conhecimento viciado que você acaba de mencionar, dentre as suas explicações, nós podemos usar essa palavra para aqueles indivíduos que se exercita em governar ou que é apto para o governo. E disse dessa aptidão, tino e capacidade. Ele precisa ter tino e capacidade. Então, nós estamos falando do exercício. Tino para governar, capacidade para tal. E aí, Laurinha, olha que interessante. Do latim, gubernator oris, o que dirige o leme, o timoneiro ou o piloto. É aquele que possui um conhecimento que ele vai dar uma certa sustentação para a nave. Mas é engraçado que o piloto de qualquer aeronave ou do que se pense aí que utilize os serviços de um piloto, ele tem que levar os passageiros em segurança, não é isso? Então, ele não pode ser aquele que vai produzir nos outros o temor, né? O medo, o receio. Então, por isso que eu brinco muito, né? No mundo espiritual, governa aquele que mais ama. E o que mais ama, ele nunca vai diminuir o outro pelo fato de ele ser o governador. É claro que eu fico imaginando o seguinte, sempre, né, Laurinha? Isso é a minha opinião pessoal. Há um diálogo entre os espíritos. E aquele que governa, uma de suas qualidades é ouvir o outro. Porque como é que você vai instruir o outro se você está num grau acima, se você não ouve o outro? Se você não permite a participação do outro dentro das suas próprias características. Então, eu acredito que um dos diálogos que ocorre no mundo espiritual é quando se demonstra de alguma maneira, e aí eu sou inferior, não sei qual, que o outro possui uma incapacidade que ele ainda não tem essa aptidão para dirigir, para ser o timoneiro, para usar o leme. Então, por exemplo, eu quero estar no lugar de Jesus, mas eu tenho possibilidade? Não, não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra coisa, talvez mais rude, mais simples, mas que vai servir para o processo tão importante qual. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas é o que me ocorre agora. Quando Jesus está junto da Maria Madalena, ele está junto de alguém que não chegou no nível para o governo, mas ela é uma possibilidade de ele traduzir sua própria experiência na forma de ensinamento, que é quando ele fala a respeito dos julgamentos sem fundamento e sem base, que não pensa em si mesmo para apontar o dedo. E ele chama atenção para essa questão moral, que é antes de você julgar, pense em você primeiro. Né? Quem está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é? Por que você está querendo aqui atirar pedra se você é um pecador? Né? Será que o adultério é uma pessoa só? São duas. Não é? A nossa sociedade ela é patriarcal, ela é matriarcal, ela é igualitária. Que diabo que é isso? Então ele coloca, não, numa frase só, ele coloca um monte de coisas na cabeça daquelas pessoas. Mas por uma ascendência moral, ele governou lá. Porque ele com uma frase, ele inviabilizou uma ação que coadunaria na morte de alguém. Agora, vindo de mim e de você, será que a nossa evolução, nossa hierarquia, o que nós temos de conhecimento, de capacidade, nosso tino, etc., será que faz com que o outro perceba a verdade naquilo que a gente fala? Eu penso que não. Por quê? Porque a gente ainda falta um queijo e uma rapadura para chegar naquele nível hard do Jesus, sabe? É isso, né, Laura? Então, governador, como a gente percebe aí, ele não da maneira que a gente utiliza, ao menos para o espiritismo, para os espíritos, né?
ele tem aí algo para além de só ser uma tal linha de comando propriamente dita, né? Tem muito mais coisas. Mas eu falei demais, devolvo para você, a gente passar para falar um pouco mais além aqui do que a gente falou dentro de esfera, dessa questão das viciosas aí. Sim, Beto, e levar em consideração que os espíritos, no mundo espiritual, ele vai conhecer o mundo espiritual, as leis que regem o mundo espiritual, de acordo com o seu progresso. Então, espíritos atrasados, ele vai relatar algo no mundo espiritual que ele está vendo, de acordo com aquilo que ele está vendo, que ele está criando, que ele está compartilhando, de imagens, enfim. Então, tudo isso, para aquele espírito, é uma realidade, mas que, em verdade, ela ainda não o é. Porque quando ele chegar num grau máximo ou mais elevado de conhecimento e moralidade, ele vai abandonar aquelas ideias. Por quê? Porque as ideias dele agora estão mais aproximadas ou bem, né, se relacionando com essas leis que regem o mundo espiritual. E do ponto de vista material, cientificamente falando, então, ele vai conseguir compreender as leis que regem o mundo físico em qualquer mundo em que ele for. Aí muda, Jesus, por exemplo, aquele espírito que envergou aqui a personalidade de Jesus. Eu ouso dizer que em qualquer mundo que ele encarnar, do mais atrasado ao mais adiantado, ele se relaciona bem com as leis daquele mundo, leis físicas da natureza, quanto às leis do mundo espiritual. E digo mais, até as leis de sociedade no qual ele vai ser inserido como uma personalidade, ele também vai se relacionar bem, porque ele, né, se tem uma coisa que ele não vai fazer, é violentar lei nenhuma. Então, o que nos falta é pensar nesse sentido de hierarquia. Beto. Muito bem, Laurim. Então, com isso aí, a gente deixa bastante claro aí, né, por exemplo, que na escala espírita, né, aquele que possui conhecimento na sua esfera de conhecimento dentro daquilo que ele evoluiu, e aí esfera vai ser uma expressão que nós vamos usar para o globo, para os mundos. Para a hierarquia dos espíritos, nós vamos usar escala. E a gente vai saber que nessa escala, nessa série de graus ou níveis, de acordo com a importância de cada um, governa aquele que já atingiu o grau para isso. Ele precisa atingir esse grau, né? Então, no mundo espiritual não tem apadrinhamento, não é qualquer um, não presta concurso e passa lá um imbecil qualquer para exercer atividade, né? Porque decorou algumas coisas. Não. É preciso ter uma evolução patente intelecto-moral. Esse nível é atingido pelo conhecimento que o espírito adquire segundo as suas escolhas, e ele, então, ele atinge, não é uma lei divina que tira ele de um lugar e passa para outro, não. A lei divina ele sairá dessa inércia em algum momento, mas por ato próprio de sua vontade, por escolha própria. A cada um segundo o que ele trabalhar para sair daquele ponto de inércia. Se não, Deus sabe esperar e não apressa a expiação. Aqui, Laurinho, para a gente encerrar esse nosso encontro, eu queria lembrar, e você já falou disso, né? Que a gente tem um cuidado seguinte: cuidado com as aparências. Se o ser humano que você julga sábio, ele está sustentando uma ideia que você sabe que essa ideia é errada, absurda, duvida do saber dele. Então, hoje, gente, nós temos, por exemplo, a Gênese adulterada. Duvida do saber daquele que aparenta um conhecimento, que está deturpando uma ideia que está clara pela lei e pelos documentos. Então, pela lei e pelos documentos, refute e prove o contrário. Se não, você deve, a partir dessa experiência com Kardec aqui, julgar esses pseudo-sábios e duvidar dos seus saberes. Duvidar. Pode estar lá no púlpito, pode ser uma personalidade aí que você repute incrível, mas você tem que duvidar. Isso é o que o Kardec fazia, né? Porque a experiência nos dá essa oportunidade de conhecê-los, não é verdade? Então, tem que ter cuidado, não pode usar conhecimento para conveniência. Além do mais,
além do mais, né, tem que parar de tomar a expressão no sentido figurado e apresentar dentro de um estudo científico, de um estudo filosófico. Não pode. Esse negócio de eu acho, parece, para mim, tem impressão que Kardec errou. Não, isso não é estudo sério, não. Vamos concordar, discordar de Kardec, mas vamos estudar, aí apresentar refutações lógicas, inferências lógicas, né? Então tem que duvidar, tem que aprender a conhecer os espíritos por sua linguagem. Ele começa dizendo que certos espíritos falavam que a esfera era o grau. Ele falou, não, tá certo. E ele foi lá no conhecimento dos druidas para trazer aquela ideia de escala espírita e usar uma coisa mais racional, como a gente mostrou aqui hoje. E por fim, estou falando muito aqui, né? O erro de usar a esfera do espírito, né? Isso é uma expressão viciada e que induz as pessoas ao erro, porque usar essa expressão, que é uma expressão em sentido figurado, ela descola da ideia de esfera, ela vai descolar da ideia de esfera e ela vai trazer um atavismo ancestral aí, porque nós temos sucessivas reencarnações e vão trazer aquele conhecimento do Ptolomeu, né, entre outros aí, né, até do próprio Copérnico. Então, tem que superar. E o conhecimento chegou, a gente tem que validar. O Kardec vai dizer que tudo que a ciência disser que o espiritismo está em erro e provar, ele abraça a ciência e deixa de lado o erro. Ele não tem compromisso com o equívoco, com o erro. Dito isso, Laurinho, quero passar para você fazer aí o fechamento que você compreender adequado e a gente, então, vai se encontrar no próximo vídeo para trabalhar com as palavras espírita, espiritismo e espiritista. A gente se encontra, portanto, no próximo vídeo. Até lá. Agora, Laurinho, nesse vídeo para frente, a gente tem que lembrar o pessoal que teve alteração aí, né, dos encontros de segunda e terça. O evangelho agora é na terça-feira, apenas te recordando aí, mas você firma o taco aí pro pessoal. Um abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Beleza, Beto. E deixar aqui, assim, dentro do comentário do Beto sobre a questão da Gênese e também da obra do Céu e Inferno, é uma questão muito lógica. Então, se naquele tempo, já no século XIX, era obrigatório fazer o depósito, todas as vezes que era feita uma mudança em determinada obra, e esse depósito teria que ser feito pelo autor da obra, é lei, então veja bem, a partir disso, nós já temos um problema, porque todas as vezes que disserem assim, mas a coisa não era bem assim lá, era bagunçado, mas era lei. Se não faziam, estavam violando a lei, é crime. Então, baseado nesse argumento meu aqui, vamos pensar intimamente. Eu quero andar dentro da lei ou ao largo da lei? Se eu quero andar dentro da lei, obedecendo, né, a essa lei, então eu preciso refutar a obra que não foi depositada por Kardec em vida. Só isso já basta, porque agora é uma questão de consciência. Eu quero andar dentro da lei. Logo, a quinta edição da Gênesis e a quarta edição em diante do Céu e Inferno, elas são obras que não foram depositadas por Kardec. Logo, está fora da lei. Pessoal, obrigado a todos. Então, o Beto lembrou bem. Hoje, terça-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estejam todos convidados. Abraço a todos, até o próximo vídeo.